Sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. E o nosso assunto de hoje é final de gravidez, puerpério e depressão pós-parto. E o nosso convidado é o nosso querido Dr. Fernando Dias Pérez, que é obstetra e ginecologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mas nesse momento, que eu também estou no final de gravidez, vou tirar algumas dúvidas aqui com o doutor também. Doutor, nesse final de gravidez, azia, falta de ar, cansaço, é normal? Todas as mulheres sentem a mesma coisa? Sim. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite de vocês, falar que estou muito feliz de estar aqui, principalmente de estar com uma gestante, né, para fazer perguntas sobre esses temas que são realmente muito interessantes, né, para a gestante e para todo mundo. E nós, assim, eu vejo né, na situação de gravidez mesmo, a gente fica muito curiosa, a gente assiste muitos vídeos, a gente faz muitas perguntas para estar sempre muito bem informada, não é mesmo? Sim, sim. Tem gestantes que aumentam muito de peso de repente e elas ficam mais cansadas. Mais cansadas. A gente recomenda assim que se aumente 1 quilo por mês. 9 quilos. E aí engordaria 9 quilos, né? Aí vai ter um neném de 3,5 kg, meio quilo de placenta, 1 quilo de útero. Nossa, falta... 1,5 kg de líquido amniótico, 3 quilos de retenção de água, né? Meio quilo de placenta e ganha neném, volta ao normal. Então algumas se sentem assim muito pesadas. O útero está também comprimindo, está comprimindo os pulmões, o diafragma, e elas se sentem mais cansadas. E a licença gestante é para que a mamãe faça repouso, para que o neném se desenvolva melhor depois do 8º mês, né? Depois do 8º mês é aconselhável. A gestante tem vários sintomas. E um deles apenas é essa hiperacidez, que tem dietas, refeições repetidas inflacionadas, evitar alimentos ácidos, né? Que é azia. Azia, tem uma queimação que chega até o esôfago, chama-se pirose gravídica, tá? Tem medicamentos antiácidos que poderia tomar, mas esse não é o único sintoma, né? Tem outros mais. E o que caracteriza este final de gestação, depois do 7º mês, é o aparecimento de dores, contrações. A barriga vai para frente, né? Quem segura é a musculatura de trás, então começa a aparecer dor na lombar. Quem está grávida pela primeira vez, eu falo para elas, nunca você teve esse peso, né? Então a coluna aguenta estrutura. Esse peso. E começam a ter contrações. Dentro da cabeça nós temos uma glândula pequenininha chamada hipófise que comanda toda a parte hormonal, tireoides, testículo, ovário, tudo. Na parte posterior da hipófise se produz um hormônio chamado ocitocina. Essa ocitocina nós temos em ampolas, que se a gente quiser induzir um trabalho de parto, a gente coloca no soro e faz nascer o bebê. A hipófise nessa época começa a liberar ocitocina. E vai aumentando dia a dia, vai aumentando mais e mais. Já existe ocitocina em quantidade suficiente para dar contrações, mas não trabalho de parto, não ainda dilatação. Essas contrações durante a gravidez a gente começa a sentir a partir de que período? Começa no 7º mês. No 7º então mês. São as contrações de Braxton Hicks. Está almoçando, de repente a barriga fica dura, endurece 20, 25, 30 segundos, dá uma dor, o sol endurece e passa. Depois, mais tarde, novamente, vai dando. No 7º mês. No 8º mês, que é o que eu estou agora. Que você está, né? No 8º mês. Aí, agora você vai começar a ter contrações mais frequentes. Muitas. Contrações frequentes, né? Essas contrações podem dar dor lombar, podem não doer e podem dar dores abdominais. Aí as pessoas já ficam muito preocupadas, já querem ver o bebê, estão ansiosas as mamães, os pais também. Os pais não sabem dessas coisas. Muda a vida de todo mundo. Começam a perguntar se é normal, se não vai passar da hora, e ainda as vizinhas e as comadres começam a falar, será que não está na hora? Então, cuidado. Numa noite em que a paciente está tendo dores, né? Então ela vai na maternidade.
e volta para casa. E isso é frustrante, né? É. Porque a vizinha já viu que saiu com as malas e tudo, vai e volta. Isso. Então eu oriento muito bem minhas pacientes. Elas devem procurar a maternidade. O dia que começarem a ter um sangramento, assim meio contínuo, o dia que estourar a bolsa, dentro da barriga tem 1,5 litro de água, estoura a bolsa, está no supermercado, molha o chão, alguém pega a gestante e leva para a maternidade. Sim. Amanhece com a cama molhada, como se tivesse urinado na cama à noite. Ou então começa a sair água clarinha que tem uns gruminhos, umas gordurinhas brancas e que tem um odor característico que não deve ser confundido com um corrimento. Tá? Então, para confirmar, nós podemos até fazer um ultrassom. Na maternidade a gente faz com frequência. Se ela acha que perdeu água, algumas falam que perderam, porque elas já querem ir para a maternidade. Antecipar. Porque é uma ansiedade muito grande. Muitas já querem marcar cesárea, estão loucas para a ansiedade grande. Ansiedade. Realmente. Eu lembro da primeira vez que a Carla, minha esposa, ficou grávida, eu estava louco para ver já. Né? Sim. Essa criança que ia nascer, né? Certo? É uma curiosidade, a gente quer saber tudo mesmo. Não sabia, não existia ultrassom. E não sabíamos se era menino ou menina que não ia ter, porque nessa época não existia ultrassonografia ainda. Né? E agora todo mês. Depois, na segunda gravidez, já tivemos. Já tivemos. E agora todo mês, né? Todo mês a gente olha, acompanha. Já sabe que é menino, que é menina, tudo isso, né? Então, essas contrações chamam-se contrações de Braxton Hicks. Tá. As contrações aumentam se a paciente está angustiada, preocupada. Por exemplo, o marido viaja, não chega, ela vai ter muita contração. Fica a parte psicológica. Sim, que faz. Porque libera catecolaminas, libera umas substâncias pelo estresse, tudo, pela preocupação. Aumenta. Se ela trabalha muito, vai ao supermercado, volta, descarrega, guarda todas as coisas que comprou, então sobe escadas, então ela vai ter mais contração. Se ela está calma, tranquila, não está preocupada com nada, se ela está fazendo um repouso, ela tem menos contração. E pode tomar um remédio se está doendo muito, né? Pode tomar um antiespasmódico, tipo Buscopan, por exemplo, né? Cada 8, cada 6, tá? E de repente ela já sabe, e eu falo que o marido deve pegar um relógio e controlar quantas contrações deu em 10 minutos. Ela vai procurar maternidade quando tiver 3 dores em 10 minutos. Até esses dias eu estava falando, nossa, eu senti, né, a barriga ficou dura e tal, e aí a minha sogra, o pessoal falou, nossa, mas eu falei, não, calma, já tive um parto normal, sabe como é? Eu já sei como que é, não é agora, não é esse o momento, vamos esperar mais um pouco. Porque assim, na segunda gravidez eu acredito que é diferente, né? Até mesmo essa ansiedade a gente já não tem mais tanto. Então se recomenda que a partir do 8º mês a mãe faça repouso para não ter muitas contrações. Né? O neném nasce em melhores condições quando a mãe faz repouso. E deve deitar de lado, lado esquerdo. Lado esquerdo. Por exemplo, uma operária com muita saúde, trabalhando até o último dia, vai ter um neném pequenininho. A vizinha dela, que fraturou a perna, que ficou no hospital, né, com uma tração de repouso porque está com uma fratura. Repouso forçado. Repouso forçado, vai ter uma criança bonita, enorme, grandona, em melhores condições. Olha só. Do que aquela que trabalhou até o final. Uma está doente e a outra não, e essa nasce com o neném em melhores condições. Por isso, um doutor Pinar de Paris, ele descobriu isso, que acontecia isso. E ele lutou muito e conseguiu que no Senado se autorizasse que as gestantes, a partir do 8º mês, não trabalhassem mais. Então eu preciso já parar. O Brasil, parar de trabalhar no 8º mês. Sim. O Brasil imitou a lei. Então é a lei que permite que as gestantes não trabalhem a licença gestante. E muita gente não quer trabalhar até o final. Até o final, então, porque acredita que depois possa ficar mais com a criança. Ela vai ter menos contrações, ela vai ficar mais tranquila, vai nascer em melhores condições. E deitar de que lado? Lado esquerdo. Melhor a circulação. Porque o sangue do coração vai pelo lado
esquerdo e volta pelo lado direito. E se ela fica deitada de barriga para cima, o útero é mole e pesado, vai comprimir a veia cava inferior que fica do lado direito. Então o sangue vai para as pernas, dando varizes, dando inchaço, e não volta para o coração. Então o coração bate meio vazio, acelera, dá taquicardia, falta sangue no cérebro, dá tontura, cai a pressão da gestante, tá? O neném recebe menos oxigênio, o rim recebe menos oxigênio, e aí a pessoa urina menos e incha mais. Tá? Que bacana. Passou rapidinho, não passou o primeiro bloco? Falamos porque coisa. Fala um pouco, tem muita coisa ainda para falar, gente. Não falamos nada. Não falamos nada, doutor. Fiquem conosco, que já já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV. No nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre puerpério. Doutor, o que seria o puerpério? Eu mesmo não conhecia esse termo, essa palavra. O que significa isso? Aquela paciente com 3 contrações que chega na maternidade, está em trabalho de parto, vai ser internada. Ela vai passar por um período que dura 4, 6, 2, 8, até 12 horas de trabalho de parto e, né, esse é o período de dilatação. Dilatação. Sim. De repente, ela está com dilatação completa. 10 centímetros de dilatação, que a gente acompanha fazendo alguns toques eventuais, assim. Sim. Quando está com dilatação completa, vai para a sala de parto. E aí nasce o nenê depois de algum tempo. Depois de uma hora, né, de período expulsivo, então já é um período expulsivo demorado. Desde a dilatação completa até o nascimento do nenê, é o período expulsivo. Nasceu o nenê, cortamos o cordão umbilical, entregamos para o pediatra, e aí, então, vamos fazer a dequitação. Terceiro período. Então, é a dequitação. Tiramos a placenta, tá? Geralmente é com facilidade, às vezes não. Desde o momento que tiramos a placenta, até 40 dias depois do parto, aí isso nós chamamos de puerpério. São os 40 dias. O puerpério dura 40 dias. Quarentena. Sim. Os primeiros momentos, assim, o dia seguinte, é o puerpério imediato. Que pode ter algumas patologias, pode correr tudo bem. Na obstetrícia quase sempre corre tudo bem, né? Mas de vez em quando nós temos complicações, e as complicações são muito sérias. Hemorragias, coisas assim, né, que a gente tem que tomar uma atitude, nós temos que saber tratar. Então o puerpério dura 40 dias. E é um período em que ela está amamentando, em que acontecem assim, muitas alterações, né? Na paciente. Muda totalmente a vida, né? Não, acredito, não só da mãe, do bebê, mas de toda a família, a rotina familiar acaba mudando tudo. Tudo que eu li sobre o puerpério, tudo mais, fala assim que a mulher sente um pouco de tristeza, depois acho que de uns 15 dias, é normal isso? Sim. Um dia depois, um dia depois do parto, já começa. Né? É uma coisa natural, mas algumas vezes fica um pouco patológico já, né? Então temos 3 graus assim, de perturbações que nós podemos ter. Que normalmente também essa tristeza passa. Sim, essa tristeza passa com 2 semanas. 2 semanas. Na verdade é um estado de alegria, de euforia que ela tem. Euforia, ganhou neném, sempre quis ter uma criança, mas o corpo dela mudou. Ela não menstrua, ela está sangrando, não menstrua, mas está sangrando. Ela não está tendo relação sexual. Então acontece uma série de coisas assim. Ela às vezes não tem muito apetite, ela sangrou, ela pode estar anêmica. Então acontecem muitas coisas. Ela não tem estrogênios, não tem hormônios. Ela tem que oferecer o leite, né? E aí é que vem o médico e explica que o leite é nutritivo, que tem que amamentar, que tem que tomar muito líquido, ensina com uma enfermeira como deve sugar, né? Sim, que é importante para a criança
que é algo nutritivo, que tem que ter tomar muito líquido para ter leite. Explica tudo isso, esse lado bonito, tá? Lindo. O pediatra visita, tá? É uma época diferente. De repente ela vai para casa dela, de repente ela vai para casa da sogra, de repente ela vai para casa da mãe. Ela perde um pouco uma autonomia, não está na cama dela, tá? Agora o que eu queria explicar um pouquinho, uma coisa muito bonita que se chama em psicologia de A criança, quando está mamando no peito, né, ela se relaciona com a mãe, né, conhece a mãe pelo cheiro de leite, pelo gosto de leite, pela voz, pela audição, pelo tato, né, e não pela visão, porque parece que não enxerga colorido ainda, mas há esse relacionamento. Então a criança não conhece ninguém, só conhece a mamãe. A mamãe. A mamãe. Mama, escuta barulhos do intestino, o coração da mãe batendo e fica feliz. Mata a sede, mata a fome, sente carinho, a voz da mãe é muito interessante e muito bonita. A amamentação é linda. Sim. Por outro lado, a mãe esquece tudo. Ela é uma professora universitária, não vai lembrar de nada da faculdade. Ela vive em função da criança. Essa criança vai enxergar claro e colorido normal depois de 3 meses. E a mãe também, durante 3 meses, fica em função da criança. Ela não sabe que tem igreja, que tem nada, nada, nada. Esquece do marido, tudo. Depois de 3 meses, de repente, percebe. Puxa vida, nossa, mas preciso ir na igreja. Nossa, meu marido está aqui. Sim. E começa a relacionar-se novamente. Então, há isso de criança e mãe serem uma coisa só. A isso se chama de em psicologia. E é muito bonito. E aí, depois de 3 meses, quando a criança começa a olhar e vê que na casa tem mais gente, a mamãe apresenta o papai e fala que ele é bom para gostar dele. A mãe apresenta o irmãozinho, apresenta os avós, fala que são bons. Sim. E gosta deles. Se a mãe fala que a vizinha não é boa, não gosta da vizinha. Porque fala que subconsciente. Porque a mãe amamentou. Porque a mãe amamentou. Por esse relacionamento todo. Tá? Então, muitas vezes, esse relacionamento se perde, como nós vamos ver daqui a pouco, que nos casos de depressão, por exemplo, que é muito triste. Né? Muito triste. Vejam só, as depressões acontecem em momentos de crise, por exemplo, na adolescência, quando a criança cresce e perde todos os seus brinquedos, perde o papai da infância, a mamãe da infância, já é tratado diferente, é tratado como adulto em coisas em que é criança, é tratado como criança em coisas que já é adulto, então entra em depressão. Sim. A mulher na menopausa também, por quê? Porque está numa crise. Ganhou tanta feminilidade quando veio a menstruação, agora parou a menstruação, se sente velha, parece que o mundo acabou. É uma crise, tá? Sim. Crises no casamento, no primeiro ano de casado, no 7º, no 14º, no 20º, cada 7 anos vão aparecendo crises também. E nesses momentos pode acontecer essa tristeza que você está falando. Veja só, o que aconteceu agora é uma coisa muito grande, muito diferente. Mudou. Um útero que cresceu muito de repente, é o único órgão que cresce durante meses e de repente volta ao normal. Quanto tempo mais ou menos para o útero voltar ao normal, doutor? Volta rápido, né? Volta rápido. É mais ou menos no 4º, 5º dia já está abaixo da cicatriz umbilical e vai voltando. E à medida que a mãe oferece o seio, vai contraindo o útero. Vai contraindo o útero vai também. dando cólica, vai contraindo o útero. E a amamentação também é algo assim muito bonito, muito lindo. Mas assim, a mãe, lindo. Ela tem que querer muito ser bem persistente nesse começo, para a criança ter a pegada correta. Sim, exatamente. Que é um pouco dolorido. Então ela está, parto normal, ela pode ter dores, ela pode ter pontos, né? Ela pode estar doendo na hora de amamentar ou não, pode estar feliz por estar amamentando, sentir prazer de amamentar ou não querer amamentar, varia muito, né? Muito. Tá? Então varia, sim. O psiquismo dela vai depender de fatores biológicos, hormonais, obstétricos, né? Sociais, familiares, né? Tudo isso. Então, como ela está se dando? Ela queria essa gravidez, ela queria esse nenê.
como é o relacionamento dela com o marido? Ou não tem marido? Eu acredito que fica mais difícil. Ou é um marido que batia nela e agora esta criança é um pedaço daquele que me bate, tá entendendo? Então tem muita coisa. Muita coisa envolvida, muito muitas complexo, emoções. É muito complexo. Sim. De qualquer jeito foi uma crise, o parto foi uma crise que superou e agora está então com essa criança, tá? E ela pode estar um pouco deprimida. E esse assunto de deprimida nós vamos falar no terceiro bloco, que será sobre depressão pós-parto. Tá bom. Fiquem ligadinhos aqui conosco, gente. Já já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV e nesse bloco agora com o Dr. Fernando Dias Pérez nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Doutor, no começo, quando nós falamos de um dos temas do programa, o doutor falou que já foi convidado várias vezes a falar sobre diversos temas, nunca sobre depressão pós-parto. Sim. É a primeira vez em 48 anos de formado que alguém me convida para falar alguma coisinha sobre depressão pós-parto. Para você ver como é uma coisa deixada de lado. E é muito importante. É muito importante, muito importante. Que até mesmo no segundo bloco, quando nós estávamos falando do puerpério, o doutor falou das mudanças, do psicológico e tudo mais, da tristeza. Exatamente. Né? Que quando essa tristeza ela fica contínua, pode ser uma depressão. Sim, não é mesmo? Sim, exatamente. Quais são os maiores sintomas assim, da mãe que tem a depressão pós-parto? Sim, primeiro eu queria falar o seguinte, que infelizmente não se diagnostica muito. Não. Existem relatos na literatura de que a depressão pós-parto é deixada de lado. A família não percebe que a paciente está deprimida. O médico também, numa consulta de retirada de pontos, não percebe que a pessoa está deprimida. Tá? Algumas vezes vem a mãe e fala: doutor, parece que a minha filha está querendo começar a ter uma depressão, né? Porque então é uma coisa muito deixada de lado. Às vezes, a Maria, a mãe da mãe é que, ó, a mãe da mãe, olha que interessante. A mãe da mãe. Que percebe. Isso. A mãe da criança. Isso. A vovó materna. A vovó materna. Ela que está com ela, geralmente, e aí ela comenta: minha filha está querendo começar a entrar em depressão. E aí a gente tem que prestar muita atenção. E tem porque pode ter consequências muito drásticas, tristes. Tá? Como rejeitar o filho. Matar o filho. Matar o filho. Suicidar-se. Nossa, são muito sério, muito sério. São coisas muito sérias. Mesmo que não aconteça isso, o relacionamento mãe-filho repercute muito na criança e isso é muito triste. E aquilo que o doutor falou dessa ligação muito forte entre mãe e filho, acaba não acontecendo. Perdido. Esse relacionamento fica perdido e aí é que repercute muito na criança. Mas eu queria comentar como é tão frequente. 85% das puérperas têm algum grau de disforia, que já é o primeiro grau de depressão. 10 a 20% fazem o quadro de depressão pós-parto. E 0,1% passa a ter uma psicose puerperal, que já é uma loucura. E aí essas são as que vão querer matar o filho, vão querer se suicidar. Que perigo! É muito sério isso. Muito sério. Já tive casos. Já tive casos em que a mãe tentava matar o filho e imagina a minha preocupação, né? Nossa. E a paciente veio sozinha, sem parentes. E eu tinha como fazer para que avisar todo mundo que elas cuidassem para que a mãe não matasse a criança, por exemplo. Né? É muito triste. E é uma mãe assim que às vezes as pessoas vão julgar esse ato dela e na verdade ela está doente, ela precisa de tratamento. Sim. O doutor falou bastante sobre disforia. Sim. O que seria isso? Disforia, primeiro, uma disforia é o contrário da euforia. Euforia, estou feliz, meu time ganhou. Euforia. Disforia é o contrário. Estar triste, fechar-me, tudo isso. Tá, mas na depressão puerperal, na depressão pós-parto, há uma classificação científica, onde a primeira parte, o primeiro estágio é o mais simples, né? E o mais frequente se chama disforia, né? Ou blues também, blues puerperal, blues.
E o segundo é a depressão pós-parto e o terceiro é a psicose puerperal. São 3 patologias, 3 graus, patologias. 3 estágios, 3 patologias. Tá? O nome é disforia. E o doutor falou que geralmente é a mãe que percebe, a mãe, né? A avó materna. A avó materna. E quais são os sintomas? Sim, era essa pergunta e só quis fazer uma introdução, abordar isso que eu estava falando, que é frequente a ponto de ter 70%, 80% das puérperas ter esse primeiro grau de depressão, que é a disforia. 20% de depressão puerperal, depressão pós-parto, né? O segundo grau. E o terceiro grau, 0,1, que já é um caso de loucura, né? Já é menos frequente. Queria abordar esse lado, tá? Tá. Mas qual seria o alerta, né? Como o doutor falou, não tem diagnóstico, mas qual seria o alerta para as pessoas prestarem atenção e falar se ela pode estar com depressão pós-parto? Sim, eu vou citar os sintomas. Mas, veja, por que não diagnosticam? No centro de saúde, estamos atendendo, tirando os pontos, e chega uma menina pobre, que ganhou neném, pobrezinha, e ela nem olha para o médico, ela não conversa, né? E a mãe fala, ela é assim mesmo. O que se pensa primeiro uma adolescente? Atitude rebelde. O que se pensa dela? Que ela é uma mal educada. O que se pensa dela? Que ela não está dando bola para a gente. Então vão dar um medicamento para ela e vão mandá-la para casa. Sim. Então, você perdeu a oportunidade de ajudar essa moça e a criança principalmente. Dela falar desse sentimento dela. Sim, ela não consegue falar. Ela não se relaciona com as pessoas. Esse é o problema. Tá. Então, o humor é um humor depressivo, disfórico, tristeza. Ela pensa que nada vai dar certo com ela. Ela pensa que já não vai melhorar mais. Ela está muito triste. Ela chora. Tem choro fácil. Se no começo ela tinha euforia, ria, tudo, e de repente chorava, agora ela já não se comunica com as pessoas. Ela não tem expressão fisionômica que você tem, que me mostra que está feliz, ou triste, ou assustada. Sim. Não tem. Então ela fica apática. Não tem isso. Ela pode ter essas ideias suicidas, pensamentos negativos, não dá valor. A vida dela e contra a vida do bebê. Pensamentos negativos contra ela e o bebê. Ela não tem mais interesse pelas coisas habituais que nos alegram. Puxa, hoje vai ter doce de leite. Não, ela perde esse interesse. Ela perde o apetite. Ela não quer tomar banho. Ela quer isolar-se, né? Ela está num estado assim de depressão profunda, realmente. A parte emocional dela não está bem. Ela chora, é muito lábil, muito sensível, tá? E tem então esses vários graus, e de repente ela tem momentos de irritabilidade. A criança solicita, né? Pede para a mamãe que quer mamar, estica o bracinho, ela não reage. Não reage. Ou ela nega a solicitação, ou ela responde com irritabilidade, ela se irrita, tá? Ou então ela simplesmente fica apática. Ela não tem capacidade de olhar para a criança e compreender o que a criança quer, e a criança também não perde esse olhar. Esse olhar. Porque não é a criança e a mamãe se olham. E se ele dá uma mordida no bico, vai doer, e a mamãe vai fazer cara feia, a criança percebe e aprende com isso. Que não pode. Aprende. Se a criança, por exemplo, vê que a mamãe está sorrindo, então se olham e há esse relacionamento. Isso se perde. Então, a paciente também ela tem perda de atenção e de memória. Ela não lembra das coisas. Não lembra. Ela não lembra que tem que dar mamadeira, se vai dar mamadeira, né? Ela não tem capacidade de prestar atenção nas coisas. E a criança vai sofrer com isso também. E sofre, eu acredito que fica no psicológico da criança pro resto da vida, não? Sim,
perde muito, perde muito. Essa criança, então, vai ter um atraso cognitivo e emocional, tá? Ela vai ser uma criança também disfórica, vai ser uma criança triste também. Porque ela não viu o rosto da mãe sorrindo ou chorando, ela não viu... Que ela dependia daquilo, né? Dependia daquilo para aprendizado, para formação. Se perde totalmente. Eu tive uma paciente que chegou e pegava a criança e a deixava sugar aqui, só aqui, sugando, e daí a pouco ela me contou, doutor, tentei matar 3 vezes minha filha. Sem nenhum acompanhante. Eu tive que chamar a família e me preocupei muito. E aí tivemos que fazer um tratamento, que foi com tratamento psicoterápico e com medicamentos. Medicamentos que podem ser usados, que não secam o leite, que não interferem na amamentação, que são esses mesmos medicamentos que se usam para a depressão maior, a depressão de sempre, conhecida por todos. Sim. Tá certo? Então, e os sintomas da depressão pós-parto são semelhantes aos da depressão maior. Passou rapidinho, nós terminamos já o nosso programa. Então vai ter que voltar aqui para a gente falar sobre outros temas. Sei. Agora eu tenho que falar sobre euforia. Vamos falar sobre euforia, combinado, não sobre disforia. Tá bom. Muito obrigada, doutor, pela participação. Eu fiquei muito feliz de estar com vocês, principalmente com uma mamãe, futura mamãe. Obrigada. Tá, muito obrigado também. Felicidade. Gente, Mais Saúde na TV da semana vai ficando por aqui. Agradecimento aos parceiros, Pedrinho Cabeleireiro e equipe pelo cabelo e maquiagem, Loja Algodão Brasil. Um beijo bem grande e até a próxima semana.